Glória a Deus, nós já oramos bastante aqui, então eu quero te convidar só a abrir pelo menos num texto que é bem importante, que é um texto base aqui que a gente já falou na outra palavra, que está lá em Lucas 17, versículo 20, Lucas capítulo 17, versículo 20, é o versículo 20 e o 21. Você pode qualquer coisa ir anotando, depois você anote, mas eu vou dar uma corrida aqui, amém? Quer trazer, meu querido? Pode vir aqui. Vem aí, Dani. Faz uma aguinha. Obrigado. Glória a Deus. Então nós vamos relembrar aqui o que a gente já leu naquela outra mensagem sobre o reino de Deus. O texto diz assim: Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, na primeira mensagem da série, a gente conversou a respeito do que era o reino de Deus, de alguns princípios que nós precisamos entender a respeito do reino de Deus. E dentre eles nós falamos que o reino de Deus, ele já veio através da pessoa de Jesus, amém? Então repita assim comigo: o reino de Deus já veio. O reino de Deus já veio. Glória a Deus. Um outro aspecto sobre o reino de Deus que também nós já vimos é que o reino de Deus, ele não é visível. Então Jesus, ele ensinou a respeito disso, ele falou a respeito disso, e pessoas na época que escutavam Jesus, eles estavam tentando acreditar e entender que o reino de Deus era algo palpável, mas nós aprendemos nas Escrituras que o reino de Deus é um reino invisível, é um reino espiritual, amém? Então repitam assim comigo: o reino de Deus, ele é espiritual. E nós precisamos ter clareza em tudo isso para nós desfrutarmos dos aspectos e dos valores e das coisas maravilhosas que existem dentro desse reino, amém? Uma outra afirmação que o apóstolo Paulo faz também, tudo isso aqui que eu estou falando eu já falei na outra mensagem, tá? Mas Paulo, ele nos ensina que o reino de Deus é um reino de poder espiritual. Então repita assim comigo: o reino de Deus é um reino de poder. Amém, aleluia. Em primeiro, Paulo escreve aos Coríntios capítulo 4, primeira carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Esse é um valor precioso, é um princípio que nós temos conversado, que precisa ser restaurado nos dias que nós vivemos. Um dos aspectos dessa reforma que nós acreditamos que a igreja está passando, e vai ser um aspecto vivo da igreja do fim, é uma igreja que vive através da ação do Espírito Santo, que vem com poder, amém? Amém? Então o reino de Deus, ele não consiste em palavras, a gente pode ficar falando muitas coisas, mas ele consiste em poder. Então nós cremos que o reino de Deus, quando se manifesta, o poder de Deus se manifesta. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então é um tempo de você voltar, não apenas, a palavra não seria sonhar, mas é se mover através dessa palavra, se mover em poder. Então você está lá no seu dia a dia, vivendo seus relacionamentos, problemas talvez dentro da sua casa, são problemas de saúde, muitas vezes é uma enfermidade. Conversei bastante com o Felipe essa semana, que ele teve um leve acidente ali no futebol, né, Felipe? E ele tomou um chute ali, inchou o olho, ainda ele está esperando alguns exames acontecer, e a gente ali conversando. Nós cremos que Deus pode curar, nós cremos que você vai ser restaurado, e graças a Deus ele está aqui no culto hoje, glória a Deus por isso. Eu imaginei que ele nem estaria aqui hoje, e a gente precisa viver dessa maneira, amém? Obviamente que nós vivemos obedecendo a Deus, e nós vamos colher frutos dessa obediência. Agora, terão situações na nossa vida que nós precisamos de um milagre, sim ou não? Alguém já precisou de algum milagre aqui? Tem situação na minha vida que eu preciso de um milagre para que algo aconteça e se resolva. E eu preciso acreditar e crer nessa palavra, na palavra de Deus. O reino de Deus, o reino onde eu e você estamos inseridos, onde a igreja de Cristo está inserida, não é constituído de palavras, ou apenas de um ensino, mas é de poder. Então você tem que acreditar, colocar isso no seu coração e declarar: eu vou viver baseado no poder de Deus, revelando Jesus Cristo, e eu quero que o Espírito Santo se manifeste na minha vida com poder. Posso ouvir um amém?
Gente, a gente tem até estudado lá no livro uma coisa que tem falado muito ao meu coração, e o Chuck Pierce, ele fala ali da característica de uma igreja que já está passando, que é aquela pessoa que tem uma característica de ser servida, ela é uma telespectadora dentro de uma igreja, e fala de alguém que não se move pelos dons, ele não consegue edificar e ajudar as pessoas, servir as pessoas através dos dons que ela está buscando, e ela também não consegue muitas vezes fazer uma oração. Imagine que você está lá dentro da sua célula, uma pessoa pediu uma oração, ela está enferma, muitas vezes você, até fala, eu vou orar, mas você não crê de todo o coração que a pessoa pode ser curada. Talvez você terceirize essa oração e você passa para um outro líder, para um outro pastor, para a equipe de governo, não sei, mas nós cristãos, lembra que diz lá em Apocalipse? Nós lemos na outra palavra também, eu e você fomos constituídos reis e sacerdotes para reinar em vida. Você é filho de Deus, você é rei e sacerdote, e você não tem que acreditar nisso só para você inflar o teu ego, não, é para cair sobre mim, sobre você, um peso, um encargo espiritual, que Deus deseja usar a minha vida e a sua vida para manifestar o reino dele aqui na terra. Aleluia? Amém? Então, os fominhas, eu gosto muito, né? Eu fiz recentemente 38 anos, eu já fui em muitos eventos com meu pai, conferências, eu me lembro desde muito novo, assim. E eu me lembro que o Brasil, ele passou por um tempo extraordinário, assim, de uma adoração extravagante. Quem é convertido há mais tempo, talvez possa lembrar de tudo isso, ou ter passado por isso. Acho que o Bruno passou por essa fase, porque a gente conversa sobre isso. E era algo extraordinário que a gente via acontecer nos ajuntamentos, nos cultos e nas reuniões. Pastor, você está falando que nós não enxergamos mais aqueles milagres, maravilhas, sinais, a manifestação do poder de Deus? A gente vê isso, mas a gente não vê tanto. Poderia estar acontecendo muito mais. Existe, graças a Deus, uma parte da igreja que está vivendo isso assim, de uma forma sobrenatural, desde os pequeninos até os mais velhos. Mas nós somos a família de Deus, nós cremos que a igreja de Cristo, a igreja brasileira, a igreja mundial, precisa se posicionar e viver novamente através do poder do Espírito Santo. Amém? Recentemente nós conversamos aqui, parece que pararam de trazer os enfermos, os doentes, os necessitados. As pessoas chegavam com as suas causas, as situações que precisavam de um milagre, e parece que isso foi se esfriando. Entendo que nós precisamos ter uma maturidade também para entender isso, porque a nossa relação com o Senhor, ela não é por barganha. Eu não me achego a Deus e caminho com Jesus por aquilo que Ele pode fazer por mim, mas por aquilo que Ele já fez por mim. Mas nessa relação madura de intimidade, existe um espaço para eu depender sempre dEle, e apresentar diante dEle todas as minhas dores, todas as minhas necessidades. É por isso que nós temos o SILS, é por isso que no final do culto a gente ora, é por isso que a gente ora na nossa célula, mas nós precisamos viver de uma maneira muito mais intensa. Eu posso ver um amém? A gente precisa viver muito mais de forma extraordinária nesses dias. Uma coisa que é muito comum no Brasil, existem alguns ajuntamentos, algumas conferências, a gente vai para aquele lugar, a gente sai aleluiado, a gente vê um monte de coisa acontecer, mas daí a gente volta para a nossa casa e parece que tudo só ficou naquele evento, ficou numa escola profética que a gente já teve aqui. Nós vamos ter uma conferência profética esse ano aqui na igreja, e provavelmente coisas extraordinárias vão acontecer, mas não pode ficar somente naqueles 3 dias de conferência. Vai vir aqui um pastor, ele vai liberar algo sobre as nossas vidas, pessoas vão ser tocadas, coisas extraordinárias vão acontecer, mas como será a nossa segunda-feira? Como será a nossa terça-feira? A quarta, a quinta, a sexta? E eu creio, em nome de Jesus, numa grande manifestação do poder de Deus, que vai começar a ministrar os nossos corações e tocar no caráter da igreja. Muito se fala de uma terceira onda que está por vir. Eu não sou uma autoridade para falar a respeito desse assunto, mas existiram algumas ondas que tocaram o mundo da manifestação do poder de Deus. E eu me recordo muito bem da segunda onda que veio, que começou a restaurar a fé nos corações da igreja. Existia um período que a igreja ela começou a caminhar quase com uma fé muito fria. A Europa passou muito por isso também, e veio, parece que uma segunda onda que foi restaurando a fé no coração da igreja novamente. E eu creio em nome de Jesus que virá uma terceira onda, é isso que a igreja crê, que vai vir a manifestação do poder de Deus para tocar no caráter da noiva, porque nós cremos que Jesus Cristo vai voltar, sim ou não? E Ele vem, o noivo vem para encontrar uma noiva
perfeita, sem mancha, sem mácula. Então nós precisamos ter essa consciência. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. A sua pergunta precisa ser nesses dias: Deus, eu quero que, quando que o Senhor vai tocar na minha vida? Mas talvez não é nem essa pergunta. Você tem que dizer: Deus, eu estou aqui, manifeste aquilo que você quer fazer na minha vida e que eu toque a vida das pessoas. Eu preciso ter uma responsabilidade. Conforme o apóstolo Paulo diz, como que está a busca da manifestação dos dons, os dons espirituais? Comece a se perguntar: quais são os dons que eu estou fluindo? Será que eu estou conseguindo edificar e abençoar os meus irmãos através da manifestação dos dons? Essa é uma coisa, é algo que a gente precisa se perguntar nesses dias, porque a gente corre um sério risco de se tornar uma igreja telespectadora que sempre está esperando alguém fazer algo por nós. Mas quando você vai falar: eis-me aqui, Senhor, enche a minha vida, eu estou aqui para ser usado por Ti, eu estou aqui. Talvez você vai ser uma pessoa com uma ênfase em cura. Você vai estar com o coração cheio de Deus, você vai estar num nível de intimidade extraordinário com o Senhor, e Deus vai começar a te usar através da cura. Você vai tocar enfermos, eles serão curados. Posso ouvir um amém? Amém. Talvez você vai começar a ser usado nos discipulados, no pastoreio. Talvez Deus vai dar uma graça para você cuidar de casamentos. Você, seu marido, sua casa, vai conversar com pessoas que estão por um fio no seu casamento, divorciadas talvez, já separadas, e Deus vai dar uma graça para você conduzir essas pessoas a ter uma restauração. Isso é algo que Deus faz através da minha vida e da sua vida. Nós precisamos ficar incomodados com isso. E isso precisa ser um incômodo para você. Você precisa acordar todos os dias e falar: Deus, usa a minha vida. Agora, sem sombra de dúvidas, existe um caminho para isso, sim ou não? Então primeiro nós temos que saber o que é o reino de Deus, e a gente já falou sobre o que é o reino de Deus. Nós temos que ter uma consciência que Deus espera que eu e você nos posicionemos. Ele quer se manifestar através das nossas vidas. Nós cremos, está lá na visão da nossa igreja, nós cremos que vamos tocar a sociedade em todas as suas áreas, através daquilo que Deus colocou dentro de nós. Nós precisamos ser inconformados com isso, gente. Eu posso ouvir um amém? Nós precisamos ser inconformados, senão a gente vai correr um sério risco de simplesmente se relacionar com Deus e com a igreja de uma maneira religiosa. Agora, quando a gente fala reino de Deus, eu preciso entender: existe uma autoridade real sobre mim, existe uma autoridade real sobre a igreja, e Ele deseja usar eu e você para tocar vida de pessoas, e abençoar pessoas, e promover milagres na vida das pessoas. Aleluia! Jesus, ele nos seus 3 anos ali, mais ou menos de ministério, ele curou muitas pessoas, ele operou muitos milagres. Mas é interessante ver que não apenas Jesus, mas tiveram homens e mulheres que deram continuidade àquilo que Deus começou, àquilo que Jesus começou. E agora existe o papel da nossa igreja, da igreja de Cristo, para dar continuidade a tudo isso. Eu posso ouvir um amém? Então existem alguns princípios que Deus está restaurando dentro da igreja, porque a gente precisa ainda retroceder um pouquinho mais. Não basta apenas eu e você entendermos o que é reino de Deus, qual é a responsabilidade minha e sua dentro do reino de Deus, o que Deus pode fazer na vida das pessoas através da minha vida. A gente tem que rebobinar a fita um pouquinho. Foi bem antigo agora. Rebobinar a fita um pouquinho. Eu preciso começar a sondar o meu coração e perceber se eu estou me compadecendo com os meus irmãos, se eu estou estendendo a mão e ajudando as pessoas que mais precisam. Porque uma realidade de uma parte da igreja hoje é que ninguém está nem aí para ninguém. O que importa é eu resolver os meus problemas, o que importa é eu chegar lá no culto, eu receber alguma coisa para resolver os problemas da minha vida, da minha casa e zarpar embora. Mas esses não são os princípios e os valores da igreja de Cristo e de uma família espiritual. E a igreja de Cristo, ela é um só corpo. Então, se existe um problema, se existe alguma falha, se tem uma parte da igreja que pecou, todos pecaram. Eu e você precisamos, em nome de Jesus, nesses dias, estar com os nossos corações sensíveis para entender que nós somos chamados para começar, em nome de Jesus, a amar e servir os irmãos que estão conosco. Vocês que estão em casa, vocês que vão ver a palavra depois, vocês que estão aqui, que nós saiamos hoje daqui, pelo menos sabendo muito bem disso. Eu fui chamado por Deus
para servir as pessoas. Deus deseja usar a minha vida para servir as pessoas. Um pastor está aqui pregando uma palavra, é para servir você. Algum irmão que sai evangelizar, é para servir o outro irmão. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa aqui, o pessoal da mídia, do som, é para servir as pessoas. Mas a gente tem que retroceder um pouquinho e começar a analisar, como é que está o meu coração? Será que o meu coração é um coração como era o de Jesus? Será que eu estou vivendo tudo aquilo que Deus espera que eu venha viver? Ou será que existe muito egoísmo? Ainda eu coloco apenas a minha vida e os meus problemas no centro. Enquanto nós não mudarmos essa perspectiva, essa mentalidade, sem sombra de dúvidas, nós não vamos viver o nosso destino profético. Porque, independente, você que está assistindo em casa, vocês que estão aqui, todo mundo tem uma vocação, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem habilidades. Deus deseja usar a sua vida de várias formas diferentes aqui. Mas tem uma coisa que ela é igual e ela é similar de todos. No final, a sua habilidade, o seu chamado, a sua vocação, o dom espiritual que você desenvolveu, só tem um objetivo: servir alguém, servir a pessoa que está do seu lado, servir e amar as pessoas, para que Cristo seja engrandecido e glorificado. É apenas isso. Talvez você tenha um chamado para ministrar e cantar. Você está aqui para adorar ao Senhor, mas para servir as pessoas. Um pregador, ele tem a responsabilidade de trazer um alimento, trazer uma palavra que dá direção para a igreja, mas ele está aqui com o papel de servir alguém e as pessoas. Alguém que está ali no som, hoje está ali o Sérgio, ele está ali para servir todos vocês e as pessoas que estão longe. Felipe está lá, acho que viajando, falou comigo, para receber um bom som, para receber a palavra, para receber uma boa imagem. Então tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus é para servir as pessoas. Então, numa conversa com o pastor, a gente estava conversando sobre isso. Por que parece que isso foi se esfriando? A gente não foi vendo mais tantas manifestações dentro das igrejas, do poder de Deus, com cura, maravilha e sinais. E é uma coisa que a gente se pergunta. E na conversa com esse pastor, a gente falou, cara, a gente precisa voltar um pouquinho atrás. Não tem a ver apenas com o nível de revelação e entendimento que a igreja e as pessoas têm a respeito do reino de Deus. Mas primeiramente algo que precisa acontecer é uma cura e é uma condição do coração das pessoas, que ainda estão inclinado para elas mesmas, ainda não entenderam que elas foram chamadas para caminhar em comunidade, fazer parte de uma comunidade e servir uns aos outros. Agora, você mudar, ter essa perspectiva, mudar toda essa visão dentro do seu coração, cara, vai demandar um posicionamento seu. Tem coisas que nós fazemos no reino de Deus que não são fáceis, amém? Não são fáceis. É o você se doar, tem agora anfitriões, tem novas células abrindo as suas casas. Muitas vezes não é fácil. Até porque todo mundo tem suas dificuldades, os seus problemas, os problemas familiares. Então, viver nessa perspectiva do reino de Deus vai demandar um esforço de todos nós. Vai demandar um esforço de todos nós. E nós vamos sair de um lugar de espectadores e entrar num lugar de, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero correr o risco de viver uma vida, ok, nota 7. Eu vou no culto, na ceia, eu faço isso, eu trabalho, de vez em quando eu saio com meus irmãos. O que Deus deseja é usar a minha vida e a sua vida, Sérgio, em nome de Jesus, da melhor forma possível. Ele quer se manifestar através de nós, amém? O que eu creio como filho de Deus, como pastor aqui também da casa, nós vemos a manifestação do poder de Deus de uma forma sobrenatural. Nós não vamos precisar chegar a um Silce, nós não vamos precisar chegar a uma conferência profética, vai acontecer naturalmente nos nossos dias, no dia a dia, nas coisas ordinárias. É no momento que você está com o irmão, é numa célula, é num culto de homens, é num culto de mulheres, é em todos os lugares, Deus se manifestando através de nós, porque nós cremos nessa palavra que o apóstolo Paulo disse: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, isso aqui é um aferidor de medida. Se nós não estamos vendo muito a manifestação do poder de Deus no nosso dia a dia, tem alguma coisa que a gente precisa consertar em nós, dentro do nosso coração e na nossa mentalidade, na maneira como nós enxergamos o mundo e as coisas. Gente, isso aqui é muito sério.
Você consegue olhar na palavra de Deus todas essas perspectivas. Pessoas que eram multidão, que queriam ser apenas servidas e que queriam estar ali naquele mover, ver o que Jesus estava fazendo e receber algum milagre. Mas depois Jesus parava ali com a pregação dele, ele parava com aquele tempo de milagres e ele se sentava com aqueles que realmente queriam ser usados. Aqueles que queriam receber a palavra, os mistérios do coração de Jesus em seus corações. E Jesus tinha um tempo com aqueles discípulos, ele impartia o seu coração, e ele treinava aqueles homens, e eles viraram o mundo de ponta cabeça. Eu tenho no meu coração que sempre vai existir a multidão. Sempre vai existir pessoas que realmente só querem, sabe, uma experiência. Essa é a palavra que eu estava tentando buscar. Nós vivemos um tempo que as pessoas se relacionam com a experiência. Tudo é uma experiência. Eu tenho aqui, 2 dispositivos que é da marca Apple aqui. E eu sei muito bem, quem é conhecedor vai ser testemunha minha, que a mentalidade, na visão dessa empresa, eles não vendem um produto, eles vendem uma experiência. Eles nunca tratam isso aqui como um produto. Estou vendendo um produto, mas eu estou vendendo uma experiência, eu estou oferecendo uma experiência. De certa forma, existem algumas coisas que é muito bom você viver experiências. Uma viagem que você faz com a sua família, sim ou não? É bom ou não é? Você vai desfrutar de uma experiência, vai fazer, sei lá, um passeio de trem aqui no Paraná, você vai para uma praia, vai para uma pousada, sei lá, você vai fazer uma viagem para São Paulo, vai para um lugar legal, no segundo semestre, quer dizer, minha esposa não vai mais agora comigo, né, porque está grávida, mas no segundo semestre eu vou com alguns irmãos, nós vamos para São Paulo, vamos lá na conferência da Dunamis, é uma baita experiência que a gente vai viver, e a gente vai desfrutar de coisas legais lá, e está tudo certo com relação à experiência. Mas nós temos que tomar muito cuidado como que nós estamos nos relacionando com as coisas de Deus e com o reino de Deus. Porque, infelizmente, a mesma temática que a terra usa para oferecer uma experiência e atrair você, acabou entrando dentro das igrejas. E aqui eu tenho muito zelo de jamais falar de alguém, enfim, mas nós sabemos que isso está acontecendo. É uma onda dos últimos, 7 anos que começou a acontecer. Eu pego um lugar muito legal, eu coloco uma luz um pouquinho mais baixa, eu ponho um telão muito atrativo, eu consigo fazer conexões com músicos muito bons, e eles vão começar a trazer algumas músicas bem intencionais, que atraem completamente a alma das pessoas, e eu começo a oferecer uma experiência para essas pessoas. Talvez você pense, poxa, mas de certa forma isso é bom. O problema é que a experiência ela passa bem rápido. E ela vai embora assim, rapidinho. E a experiência, ela tem o poder de tocar apenas a alma das pessoas. Mas quando se trata de reino de Deus, de evangelho, de Jesus Cristo, Ele toca lá no nosso mais íntimo, é no nosso coração, é na nossa mente. E cada palavra, cada ajuntamento, a gente sai mais convertido, mais parecido com Jesus. Porque se nós olharmos na igreja primitiva, não tinha artifícios e ferramentas para oferecer uma boa experiência. Mas eles tinham algo que era mútuo, que era a paixão por Jesus, uma mesa, e eles pegavam os seus melhores alimentos e no final eles ceiavam uns com os outros e comiam uma boa comida. Se a gente for ver a história da igreja, ela nunca teve tantos recursos assim. Nós temos que tomar muito cuidado da maneira como nós nos relacionamos com essas coisas. E eu não sou alguém que pensa contrário a respeito de tecnologia e tudo mais. Eu acredito que ainda esse ano a gente vai estar em outro lugar e provavelmente vai ter várias outras coisas bem legais para oferecer uma boa imagem para quem está em casa, para quem está fora do país que nos acompanha. A Europa é o continente que mais escuta as nossas pregações aqui, Estados Unidos também. Então a gente vai sim fazer dentro de um equilíbrio, promover, fazer com que essa mensagem chegue da melhor forma e a gente se comunique com essa geração. Mas nós temos que ter um equilíbrio. Jamais nós podemos deixar de viver e crer que o Evangelho de Deus agora se tornou uma experiência. O Evangelho, o Reino de Deus se tornou apenas uma experiência ou palavras. Ele se constitui em poder. E o aferidor de medida que o Reino de Deus está sendo manifestado é a gente ver a manifestação do poder de Deus tocando a vida das pessoas e da sociedade. Amém? Os números do IBGE
todos os anos só aumentam. Isso diminui. Agora, eu vi até recentemente que o Brasil, ele tem o maior percentual de número de evangélicos e nós passamos aquelas que são católicos. Antes era o catolicismo ainda o maior percentual de toda a população no Brasil. Agora, no Brasil, nós temos mais evangélicos do que propriamente católicos e todas as outras religiões. E de primeiro momento você pensa, meu Deus, isso é maravilhoso. Mas nós temos que olhar para esse texto e falar assim, puxa, mas será que Deus está se manifestando através de todas essas pessoas? Será que Deus está se manifestando com poder através de todas essas igrejas, de todos esses evangélicos? Eu não sei, eu acredito que ainda não, porque a gente ainda vê no Brasil acontecer muitas coisas que o poder de Deus é poderoso para mudar, e isso vai acontecer primeiramente na minha vida e na sua vida, e Deus deseja usar eu e você. Posso ouvir um amém? Então, a mensagem do reino de Deus é uma mensagem que nos leva à maturidade. Jesus, quando ele está no Sermão da Montanha, talvez eu acho que é a sua mensagem mais conhecida e poderosa, ele fala a respeito disso. Existe uma maneira de você viver no reino de Deus, existem coisas, posicionamentos no reino de Deus. Você sai de um nível infantil, talvez de maturidade, e você vai para um lugar de total maturidade. Você entende que você não é mais apenas um filhinho. Nós sempre seremos filhos de Deus, mas agora eu tenho uma mentalidade de guerreiro. Eu jamais vou me esquecer que eu tenho um Deus que é Pai e eu sou filho de Deus, mas eu me coloco com uma mentalidade de guerreiro, que foi plantado, que foi colocado num lugar para manifestar a glória dele sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Eu posso ouvir um amém? Isso é uma palavra que precisa encorajar você e a mim, o que eu tenho crido, o que eu tenho orado. Nós vamos ver uma manifestação do poder de Deus em todas as áreas da sociedade, mas isso vai começar nessa igreja, nessa casa, nas células, na vida de vocês, na vida de todos nós. E desde as crianças. Amém? É Deus se manifestando em todos nós. Uma coisa que eu falo para vocês, tenha como meta em 2025, busque com todas as forças os dons espirituais. Não fique, precisa ser virado uma chave. Você sai desse ambiente que você sempre está esperando alguém fazer algo para você, mas você vem para um lugar onde você já está recebendo e está liberando e tocando as outras pessoas. No reino de Deus não existe espaço para desculpas. Amém? No reino de Deus não existe espaço para desculpas. Nós temos que priorizar o reino de Deus em nossas vidas, amém? Qual deve ser a cultura da nossa vida aqui na terra? Ainda lá em Lucas, no capítulo 12, 31, diz assim, Lucas 12, 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Se você meditar e estudar o texto, ali está dizendo várias coisas, citando várias coisas, mas fala aquilo que você vai comer, aquilo que você vai se alimentar, aquilo que vai vestir você e seus filhos, a sua casa. Deus, ele está trazendo uma promessa, que se eu e você buscarmos em primeiro lugar o reino, todas essas coisas que são necessárias serão acrescentadas, amém? Aqui é importante falar, esse texto não está falando da picanha, não está falando da viagem internacional, não está falando de um carro importado, não está falando de uma cobertura, não está falando lá do Prime Rib, não é disso que está falando esse texto. Embora essas coisas são bem boas, eu acho que todo mundo quer. Glória a Deus, está tudo certo. Mas o texto não está falando disso. Ele está falando que todas as coisas necessárias para você sobreviver, viver também de forma honesta e justa, Deus vai garantir para todos aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Então essa é uma garantia que você tem e que eu tenho. Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, priorizar o reino. Alguém que não tem uma mentalidade de reino de Deus, ele nunca prioriza o reino. Nunca. Ele nunca está pensando no reino de Deus. Ele nunca está pensando em Deus se manifestar na terra. Ele está pensando nele. Então, quem tem essa mentalidade, ele vai trabalhar de forma diferente. Porque existe aqui uma ordem, né? Primeiro é você e Deus, depois tem você e sua família, depois tem você e seu trabalho, depois você e sua igreja. E as pessoas confundem.
Não, mas eu tenho que priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus não quer dizer negligenciar as outras áreas, a sua família, seu trabalho. Jamais, a Bíblia nunca disse isso, e muitas pessoas já confundiram com isso. E se arrebentaram, casamentos destruídos, área profissional totalmente destruída. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus começa exatamente nessas áreas. Você ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, você ser o pai que seus filhos merecem e o pai que Deus deseja que você seja, você ser uma mãe que Deus deseja que você seja, uma esposa que Deus deseja que você seja, um marido que Deus deseja que você seja um dos melhores funcionários da onde você está, mesmo você sendo injustiçado e não ganhando o que você tem. Muitas vezes você acha que deve ganhar, talvez você está se sentindo injustiçado, mas é você dar o teu melhor naquele lugar. Isso já é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque na mensagem que Jesus trouxe para todos nós no Sermão da Montanha, essa é a temática que ele colocou. No meu reino vira uma chave. A maneira que o mundo pensa no reino de Deus é completamente diferente. É eu fazer o meu melhor com toda a energia que eu posso, mesmo sendo injustiçado dentro do meu trabalho. Mas calma. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai acrescentar e vai te dar todas as coisas que você precisa. Talvez em um momento você pode estar sendo injustiçado, mas no tempo certo, na estação certa, Deus te tira desse ambiente, te coloca em um lugar maravilhoso para você desfrutar de justiça na sua vida também. Mas nós precisamos ter essa maturidade, porque a gente corre o sério risco de, muitas vezes você está trabalhando, você está empregado, está recebendo um salário, você está casado, você tem saúde, está lá com seus filhos, e o seu coração está cheio de murmuração, porque você, poxa, mas eu não estou contente com o trabalho onde eu estou, talvez estou sendo injustiçado nesse lugar. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Jesus, ele nunca ofereceu para nós e prometeu todo ouro, toda prata, riquezas e tudo, e todo mundo vai ser extremamente rico e milionário, e você vai ter tudo que você quer a hora que você quiser. A Bíblia nunca disse isso, e Deus nunca colocou isso aqui na palavra. Mas ele disse outros aspectos, ensinou outros aspectos, sobre obediência, sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Amém? Os nossos corações precisam estar cheios. Eu costumo dizer que uma pessoa que agradece, louva a Deus por aquilo que ela tem hoje, ela está com o tanque cheio. Mas uma pessoa que só murmura, ela está com o tanque vazio. Ela está cheia de qualquer coisa, mas menos de Deus. Quem está cheio de Deus, sempre terá em seus lábios gratidão e louvores a Ele, mesmo nos dias mais complicados e difíceis. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Eu vi o celular aqui, uma mensagem. Nós vamos fazer isso. É um tempo de maturidade e de entender que nós vivemos num reino que existe leis espirituais, existe uma maneira de viver nesse reino. Amém? Aleluia. Tem alguém aqui que é rei e sacerdote em nome de Jesus? Não podemos esquecer que um dos caráteres de um rei é a sua nobreza. Amém? E isso não pode faltar em nome de Jesus para nenhum de nós. Temos que valorizar e priorizar o reino de Deus. Está dando tempo. Glória a Deus. Se a terra for seu modelo, sua vida só vai declinar. Mas se o céu for o seu modelo, as alturas infinitas o esperam. Quem vive com a perspectiva terrena, corre sérios riscos de apenas declinar, se esforçar, declinar, se esforçar e declinar. Mas aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, pensam nas coisas que são do alto, vivem uma caminhada de intimidade com Jesus, eles vão voar grandes voos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aleluia, é nisso que nós cremos, a igreja vai experimentar isso nesses dias, em nome de Jesus Cristo, amém? Você nunca poderá ajudar os outros se você não souber quem de fato você é. Então, conforme eu falei que eu estava rebobinando a fita, muitos corações ainda são carregados de egoísmo e não conseguem ter um olhar de amor para o próximo,
porque precisa ser ajustado algumas coisas. E dentre elas é o fato de ter uma crise de identidade e não saber quem é em Deus. Muitas pessoas de fato não sabem quem elas são em Cristo Jesus. E para nós vivermos esses aspectos no reino de Deus e viver uma vida de maturidade, nós precisamos ter consciência de quem nós somos, em nome de Jesus. Muitas pessoas não desfrutam de uma vida extraordinária porque elas têm uma séria crise de identidade. A cultura da honra, ela redefine nossos pensamentos sobre liderança, sobre autoridade, sobre disciplina, sobre todas as áreas da sociedade. Aleluia. Faça uma pergunta: você sabe quem realmente você é no Senhor? Você sabe realmente quem você é em Cristo Jesus? Tem pessoas que caminham 5, 10, 15, 20 anos e ainda elas não sabem realmente quem elas são em Cristo. E isso jamais pode acontecer no nosso meio, em nome de Jesus, com as palavras que nós estamos ministrando. Nós aprendemos na primeira mensagem da série: você é um filho amado, você é filho de Deus. Um dos principais objetivos de Jesus ter vindo para essa terra era revelar Deus como Pai. Se você for ver a história, estudar a palavra, antes de Jesus, muitos povos, muitas pessoas se relacionavam com Deus apenas como um Deus soberano, um Deus que criou todas as coisas, mas não tinham a revelação que Deus era Pai. E uma das maiores crises que nós vivemos nesses dias é uma crise da orfandade. É pessoas que não sabem e não têm a revelação da paternidade de Jesus em suas vidas. A cultura do reino, ela gera em nós um estado de paternidade espiritual bem resolvida. É o meu primeiro ponto e eu só vou até aqui hoje. Depois a gente vai continuar mais. A paternidade espiritual bem resolvida, todos nós temos que ter. Se pergunte aí, você tem uma paternidade espiritual bem resolvida? Você tem plena convicção que Deus é seu Pai e é um Deus de amor? Mateus 6, no versículo 9, Mateus 6, versículo 9, diz assim: Pai nosso que estais nos céus. Essa é uma oração muito conhecida. Em algum momento, os discípulos, eles conversaram com Jesus e Jesus ensinou eles a orar. Eles falaram: Pai, Jesus nos ensina a orar, como que é a forma correta de orar? E ele faz essa oração tão conhecida, mas ele começa dizendo: Pai que estás no céu. Então, o nosso Deus, através do seu Filho, nos propõe algo completamente diferente, um relacionamento entre pai e filho. Posso ouvir um amém? Amém. Aqueles que são papais, vocês sabem como é uma relação de pai e de filho, porque todo pai um dia foi filho, com certeza, né? Essa é a ordem da vida. E é essa relação que eu e você temos que ter com Deus. E hoje, em pleno 2025, pessoas dentro das igrejas ainda, elas sentem um certo medo de Deus, um medo de se relacionar de forma genuína com Deus, e ainda alguns acreditam que Deus vai pesar a mão, outros acreditam, alguém já escutou essas coisas? Eu tenho escutado nesses dias sobre isso. É uma crise que está sobre a igreja, e nós precisamos realmente ter uma paternidade bem resolvida, em nome de Jesus. É ter no nosso coração cicatrizado essa verdade do Evangelho, que Deus, Ele é o nosso Pai, e é um Pai amoroso, é um Pai de amor. Posso ouvir um amém? Aleluia. João 1,12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Isso não pode ser apenas um chavão, ou uma leitura de um texto, ou da boca para fora, mas precisa ser uma verdade dentro do meu coração e do seu coração. Posso ouvir amém? Amém. Nós somos filhos amados de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou seu único Filho, para morrer por todo aquele que nele crê. E aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas vai receber a vida eterna. Amém? Então nós temos que ter, em nome de Jesus, nesses dias, uma paternidade bem resolvida, em nome de Jesus, amém, aleluia, louvado seja Deus. Dá tempo aqui de eu entrar aqui no segundo ponto, que é bem importante. Um segundo bem importante, e a nossa vida ela vai fluir através disso, é que nós precisamos honrar ao nome do Senhor.
nós precisamos honrar o nome do Senhor. Quando nós falamos nessa perspectiva de reino de Deus, tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer para engrandecer o nome do Senhor e honrar o nome dEle. Ainda em Mateus 6, ali na parte B do versículo 9, o mesmo texto que a gente viu, ele diz assim, Jesus: santificado seja o teu nome. Então antes de ele falar qualquer coisa, orar qualquer coisa, ele reconheceu que Deus era Pai, e ele honrou o nome de Deus, ele santificou o nome do Senhor, o nosso Deus que está nos céus, ele honrou o nome do Senhor. Então, exaltar ao Senhor, honrar ao Senhor, nós precisamos com os nossos lábios, com as nossas vidas, continuamente honrar a Deus, amém? Por isso que nós falamos aqui, depois que nós terminamos o louvor, nós já estamos adorando e honrando a Deus, vamos honrar a Deus, com a parte daquilo que Ele tem nos dado, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Nós precisamos em todas as nossas atitudes, adorar e honrar a Deus. Posso ouvir um amém, gente? Todas as vezes que você caminha por essa perspectiva, nós estamos honrando o nome do Senhor. Honra. Essa é uma linguagem que foi se perdendo, e nós cremos nessa reforma, que a igreja vai voltar a honrar as pessoas e honrar a Deus. Amém? São muitas coisas que foram se perdendo. A honra a Deus, a fidelidade a Deus, a fidelidade a uma aliança, a honrar uma aliança, fidelidade com os irmãos, amar ao próximo. Isso foi se perdendo ao longo do caminho, mas nós cremos numa grande restauração nesses dias, em nome de Jesus. E o próprio Deus, Ele nunca chegou e falou assim: eu preciso do seu dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O próprio Deus, a gente vai ver nas primeiras vezes que isso foi citado, o que Deus sempre desejou receber de nós é honra. Honre ao Senhor com os seus primeiros frutos. Honre ao Senhor. Então todas as vezes que nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos honrando a Deus. Aleluia. E isso não pode faltar, em nome de Jesus. Temos mais aqui 5 minutinhos e a gente encerra. Eu gosto muito do versículo subsequente aí em Mateus 6, versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O terceiro ponto aqui bem importante é um estabelecimento real de prioridades na terra. Olha para quem está do seu lado e repita assim comigo: se você é rei e sacerdote, fala forte aí, se você é rei e sacerdote, e faz parte do reino de Deus, você precisa ter prioridades aqui na terra. Amém. Aleluia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Já pararam para perceber quão perigosa essa oração? Em um tempo atrás eu trouxe uma mensagem que tem como título Orações Perigosas, e essa é uma oração bem perigosa que nós podemos fazer, mas ela é extraordinária. Venha o teu reino, e graças a Deus, né, esse reino veio e ele vai a cada vez mais se manifestar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Queridos, isso aqui é algo poderoso. É uma oração que eu e você precisamos fazer continuamente. Que a sua vontade, a vontade de Deus, seja estabelecida aqui na terra como é no céu. Aleluia. E isso não é algo subjetivo, não é algo complexo, não é algo que é difícil de entender. Isso precisa ser uma realidade nos nossos dias, no dia a dia. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. No céu há enfermidade? Não. Na terra há enfermidade? Você vai se colocar como um rei sacerdote, como um filho de Deus, que tem uma paternidade bem resolvida, alguém que está sendo usado por Deus, vai chegar no enfermo e vai falar: que seja feito aqui na terra como é no céu, lá não tem enfermidade, então receba a cura em nome de Jesus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, assim na terra como é no céu. O céu, ele é perfeito. Lá não existe enfermidade, então você vai se manifestar dessa forma. Eu declaro cura sobre a sua vida. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Por isso que nós temos que ter princípios e fundamentos para nós fluirmos pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Posso ouvir um amém?
Você não vai falar qualquer coisa, você não vai declarar qualquer coisa, você vai declarar a palavra de Deus, amém? Em Romanos 12:2, Paulo diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, ela é completa, não a minha vontade. Então nós devemos orar, interceder, confiar e descansar, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, aleluia. Mateus capítulo 6 ainda, lá no versículo 33 e 34 diz assim: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Aleluia, louvado seja Deus. Esse eu acho que é um dos maiores desafios nossos, sim ou não? Realmente estabelecer prioridades aqui na terra não é fácil, porque você vai constantemente aplicar a palavra, você precisa ter um coração cheio de fé, cheio de expectativa que Deus está cuidando de você, está cuidando das suas coisas, está cuidando da igreja, está cuidando dos filhos de Deus. Ele é soberano e controla e comanda e cuida de todas as coisas, mas no nosso dia a dia é um desafio, sim ou não? Mas que nós possamos declarar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que você, através dessa palavra, desses primeiros tópicos, você se mova de uma forma diferente no dia a dia. Talvez é uma situação na área financeira que você precisa resolver, uma situação difícil que você está passando. Talvez é na área da saúde, é um problema clínico. Talvez é uma transição profissional. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu só sei de uma coisa, que a palavra de Deus, ela é poderosa. O reino de Deus é um reino invisível, mas ele é cheio de poder, ele é espiritual. E eu e você, hoje nós estamos entendendo em nome de Jesus uma vez mais que nós somos filhos de Deus, que somos reis e sacerdotes, e que nós declaramos a palavra, e nós podemos olhar uma enfermidade e falar: eu declaro cura sobre a sua vida, eu declaro em nome de Jesus cura sobre o seu físico, que seja feito assim na terra como é no céu. No céu não existe escassez, no céu não existe pobreza, sim ou não? E isso não tem a ver com a teologia da prosperidade. Nós nem estamos falando de coisas que alguém vai fazer para se tornar rico. Eu estou falando de você chegar num ambiente que precisa viver um milagre na área financeira, e você vai falar: eu declaro em nome de Jesus milagre nessa área financeira, eu declaro em nome de Jesus que toda escassez vai embora, em nome de Jesus. E quando nós fazemos uma oração dessa, sem sombra de dúvidas, coisas no mundo material acontecem, mas o mais importante é o que acontece na mentalidade das pessoas, porque pobreza e escassez é algo espiritual, não é algo material, é algo que precisa virar aqui na mente das pessoas, porque existem pessoas que são abastadas e se sentem pobres, porque a maioria das pessoas que estão perto delas são milionárias. Está entendendo que é um negócio completamente da mente? Existem algumas pessoas, existem muitos livros que escrevem sobre isso, mas a realidade que nós estamos vendo é que o dinheiro, ele é uma informação. Dinheiro é uma informação hoje, e cada vez mais você vai apalpar muito pouco. Estava conversando, nem lembro com alguém, mas se você for parar para analisar, até mesmo muitas coisas que você tem, sempre você ainda tem que pagar para você ter essas coisas. Você quita esse imóvel, esse carro, mas você continua pagando para o governo para você ter o direito de usar essas coisas. Então é muito subjetivo: dinheiro, riqueza, coisas. Mas a Bíblia, ela vai tratar exatamente isso. Uma escassez tem a ver com uma condição do coração e da mente das pessoas. É a maneira como você pensa. Posso ouvir um amém, gente? Puxa, pastor, mas você nem imagina, está me faltando tantas coisas. Eu sei, irmão, já faltou também coisas para nós em algum momento. A gente já passou por muitas situações também. Mas uma coisa que precisa estar saudável é a nossa mente e o nosso coração. Porque alguém que tem uma revelação, que foi alcançada por Deus, ele tem tudo. Ele já tem tudo que ele precisa. E ele é extremamente próspero, porque ele tem tudo aquilo que ele precisa. Tudo que ele precisa. Senhor, nos ensine algo poderoso nessa noite. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas.
A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então a vontade do Senhor para mim e para você é que nós não sejamos envergonhados. A vontade de Deus para mim e para você é que a gente não viva sobrevivendo, sempre ali naquele limite do azul, do vermelho, do azul, do vermelho, do azul, do vermelho. Essa não é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Posso ouvir amém? Mas nós precisamos estar com os nossos corações muito bem tratados, porque se nós não aprendemos a ser fiéis no pouco, como que nós vamos ser? Quem seremos nós quando Deus liberar coisas maiores para nós? Eu conheço pessoas que elas sempre tiveram dificuldades financeiras, mesmo ganhando pouco e até ganhando muito. O problema ele só continua porque tem a ver com uma condição do coração e a maneira como lida com riquezas e com recursos. Posso ouvir amém? Mas obrigado, Deus, porque nós somos muito prósperos. Estamos aqui vestidos, nós estamos com saúde. Meu Deus, como nós somos abençoados, comemos uma boa comida hoje, sim ou não? Deus é demais, né? E a gente precisa ter esse contentamento nos nossos corações. Você pode orar, você pode pedir, você pode buscar tudo que você deseja, meu irmão. Mas se isso não for vontade de Deus, provavelmente isso não vai acontecer. Posso ouvir um amém aí? Dá um amém junto comigo, não me deixa sozinho não nessa. Eu tenho essa plena convicção, eu tenho um monte de sonho, mas a probabilidade é que talvez 90% dos meus sonhos não sejam a vontade de Deus. Esse que é o ponto. Mas eu faço meu papel, eu sonho e penso 1000 coisas, mas talvez somente 10% venha de encontro com a vontade de Deus para a minha vida, para a vida da igreja. E a gente tem que ter esse contentamento, gente. Pode acontecer a gente orar coisa até o final da vida e não acontecer. Sim, pelo simples fato de não ser a vontade de Deus. E por que é bom falar rasgado assim? Porque a gente vai estar com o coração sempre tranquilo. No reino de Deus é assim. Porque a vontade dele para nós ela é boa, perfeita e agradável. Vamos fazer a nossa parte. Sonhar, ter expectativa, apresentar o nosso coração para o Senhor, pedir aquilo que a gente quer pedir. Mas que jamais tenha uma murmuração no nosso coração se alguma coisa não acontecer. Amém? Amém? Que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vou deixar a continuação dessa palavra para depois. A gente vai parar aqui nesse terceiro ponto. Tem mais alguns aspectos que a gente precisa ver. Mas é um tempo que Deus tem ministrado muito os nossos corações. Vou chamar o time da música aqui também. Quantos têm sentido assim no Espírito como igreja brasileira? É um tempo diferente, é um tempo novo que nós estamos vivendo. Deus está liberando algo novo sobre a igreja dele. Deus está liberando algo novo sobre a igreja dele, sobre o mundo, sobre as nações. E nós precisamos estar com os corações sensíveis. Nós precisamos estar com os corações abertos para receber aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Provavelmente muitas pessoas talvez não vão entender, mas Deus está liberando algo novo. E vem muito de encontro com essa palavra sobre o reino de Deus. Isso anos atrás, o apóstolo pode em algum outro momento explicar muito melhor para vocês. Mas isso sempre foi um tema de discussões em mesas de estudiosos e de pastores. Eles não conseguiam entender esses aspectos do reino de Deus. Sempre paravam em alguns ensinos primários, não menos importantes, mas de um início de caminhada, sempre parando mais na salvação, entendendo que viver numa igreja, você vai sempre viver um conjunto de regras para agradar a Deus, para no final de tudo você ser salvo. Então você virar uma chave e mudar a sua mentalidade para um aspecto de reino de Deus, gente, é doído, não é fácil. Eu almocei, eu estava até conversando com o Keis e com a Evelyn, eles almoçaram conosco, e eu falei assim, eu vi uma notícia essa semana que pela primeira vez na história, a Disney fez um desenho animado com um personagem cristão, e nunca tinha feito. Se eles viram que é um nicho que dá dinheiro, porque pelo mundo todo agora tem muitos evangélicos e cristãos, eu não sei,
Mas graças a Deus que a gente já está começando a ver uma mudança. Lá, eu vi também recentemente, né? A Dunamis, eles têm investido muito em muitas coisas que tocam a sociedade, e eles agora fizeram um filme, que está até concorrendo aí a uma premiação. Eles fizeram um filme, eu acho que é uma série, se não me engano, alguma coisa assim. E esse é o tempo da igreja entender e manifestar esse reino sobre a terra. Nós não podemos correr um sério risco de viver uma vida ok, onde eu vou para a igreja, onde eu vou sempre tentando, não, eu estou tentando melhorar, eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando fazer aquilo, uma hora eu vou agradar a Deus, agora eu estou agradando mais a Deus, e agora Ele vai me abençoar. Não é essa a temática do reino, não tem a ver com isso. O reino de Deus é algo poderoso, ele não constitui em palavra, mas em poder. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito. Se nós estamos aqui é porque um dia Jesus nos alcançou, para ter um relacionamento genuíno com Ele, poderoso e genuíno com Ele. E algo poderoso é que não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais do que Ele já me ama. Eu posso viver o resto da minha vida tentando agradar a Deus e não vai mudar absolutamente nada na medida de amor que Ele tem por mim e por você também. Eu posso fazer 1000 coisas achando que eu estou lá, não, eu estou agradando mais a Deus, Ele vai me amar mais, Ele vai me abençoar mais. Não, Deus, Ele não vai contra aquilo que Ele já fez e já falou. Efésios diz que eu e você já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós já somos abençoados. Amém? Então nós não vamos viver uma vida, uma corrida, fazendo um monte de coisa para agradar a Deus, agradar a Deus, agradar a Deus, agradar a Deus, e agora Ele vai me abençoar mais. Agora eu acho que o outro carro vem, eu acho que agora a minha casa própria vem. Isso não é a linguagem do reino. É uma relação de amor por aquilo que Ele já fez por nós. E se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai cuidar das demais coisas. As demais coisas serão acrescentadas, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, você vai ter um bom lugar para você morar em nome de Jesus. E depois que você está vivendo, entendeu essa realidade, você vai se tornando um filho maduro. E filhos maduros, eles são o canal perfeito para Deus liberar bênçãos e riquezas na vida dessas pessoas. E isso não tem a ver com teologia da prosperidade. Quanto mais responsável e mais maduro, você se torna alguém digno da confiança de Deus. Então eu entendo, se algumas coisas não aconteceram na minha vida ainda, eu preciso ir mais profundo. Se algumas coisas Deus não liberou ainda, eu preciso me submeter mais. Se Deus não liberou algumas coisas ainda, eu preciso obedecer mais. Mas eu sei que chega um tempo que Ele vai falar, você se tornar alguém maduro. Eu vou poder colocar algumas coisas nas suas mãos, e eu sei que você vai saber discernir o que é pão, o que é semente. Você vai entender que tudo que eu vou pôr nas suas mãos é para fazer meu nome conhecido. Pessoas imaturas não conseguem discernir o que é pão, o que é semente. Tudo aquilo que ela vai recebendo, ela só consome e acha que é pão. E no reino de Deus não se trata disso. A nossa vida se trata de semente e um solo. Tudo aquilo que nós recebemos, a nossa vida pode se tornar uma semente. Tudo aquilo que você está semeando, você vai colher. E quando se trata de recursos, nesse aspecto do reino de Deus, Ele vai colocar muitas coisas em nossas mãos, nós cremos nisso, é a palavra de Deus sobre nós, mas nós temos que ter um coração ensinável, e nós temos que ter chegado no nível de maturidade, de discernir aquilo que é semente e aquilo que é pão, porque muitas coisas nós vamos receber e não é para parar em nós, é para a gente aplicar na obra de Deus, é para a gente aplicar na vida dos nossos irmãos. Posso ouvir um amém, gente? Por isso que o reino de Deus se trata de reis e sacerdotes que são nobres. Um rei nobre, ele pensa no seu reino, ele não pensa em si mesmo. Um rei que tem o seu caráter, é carregado de nobreza, ele está pensando no reino, nas pessoas, não apenas em construir um palácio para si e construir um império para si. Eu posso ouvir um amém? Isso vai virar uma chave nas nossas vidas, e vai vir uma dispensação do alto, que olha, que vocês não, eu não consigo nem imaginar.
Eu sei que existe essa palavra, eu creio nisso. Eu creio nisso. Homens e mulheres recebendo coisas que jamais imaginaram. E vão ter, mas essas pessoas estão tendo esse discernimento do que é pão, do que é semente. Elas estão entendendo que elas fazem parte de um reino de Deus, aonde o principal objetivo é honrar a Deus e fazer o seu nome conhecido. E que isso comece a partir das nossas vidas, amém? E nesse ministério, nessas duas asas que o apóstolo colocou, é um dos principais objetivos nossos. Fazer o nome de Jesus conhecido. E para isso, ele vai levantar homens e mulheres com corações apaixonados por Jesus, homens e mulheres que buscam constantemente a face de Jesus, homens e mulheres que saem de um ambiente de telespectador e de um ambiente de ser servido e vêm para um lugar, eis-me aqui Deus, eu estou aqui para ser usado, para trabalhar na obra, independente das coisas que estão acontecendo na minha vida, porque eu faço parte do reino de Deus, eu sou rei e sacerdote, eu sou filho de Deus, eu tenho uma paternidade bem resolvida. E você começa a tomar posições maduras e sérias no reino. E sem sombra de dúvidas você será tremendamente abençoado com todas as promessas de Deus. Aquilo que Ele já prometeu vai começar a acontecer na sua vida. Tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram? É joelho no chão, boca no pó. É oração, é jejum, é se entregar para o Senhor. E sem sombra de dúvida essas coisas vão acontecer em nome de Jesus, amém? E o nosso objetivo com a palavra dessa é que não aconteça algo somente na minha vida, ou no do apóstolo, ou no do Miguel, ou no do Aleph, mas é na nossa família de fé. É na nossa família, nesse ambiente. Aquilo que está acontecendo na minha vida vai tocar a Fernanda. Aquilo que está acontecendo na vida da Fernanda toca na Mari. Aquilo que Deus está liberando sobre a vida da casa do Marrom vai tocar a vida do Maico. Aquilo que Deus está fazendo na vida do Maico vai tocar na vida das outras pessoas. E assim a gente vai caminhando, porque essa é a linguagem do reino de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Feche seus olhos, quero fazer uma oração e a gente vai encerrar com uma canção. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela sua palavra. Obrigado, Pai, pela revelação de Deus como Pai. Nós somos gratos por isso. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus nesses dias, se existe alguém ainda vivendo uma crise de identidade, eu declaro em nome de Jesus uma paternidade bem resolvida. Pai, que o Senhor se revele a cada vida, a cada coração, como um Deus de amor, mas um Deus que é Pai. Pai, nós não somos mais órfãos, nós fomos adotados. E o Espírito comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E nós somos gratos por isso, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus a manifestação do poder de Deus sobre essa casa, a manifestação do poder de Deus sobre cada vida que está aqui, a manifestação do poder de Deus sobre as famílias aqui representadas. Eu declaro a manifestação do poder de Deus sobre a vida de cada um que está assistindo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver tudo aquilo que Deus prometeu. Nós queremos viver todas as promessas que já foram declaradas sobre as nossas vidas. Obrigado por aquelas que já se cumpriram, mas nós cremos em nome de Jesus um novo tempo. Em nome de Jesus é uma nova perspectiva, é uma nova maneira de viver, é uma nova maneira de agir, é uma nova maneira de enxergar o mundo e todas as coisas. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que todos os princípios e valores, Pai, inseridos no reino de Deus se estabeleçam na vida de cada um. Pai, eu oro, eu te peço, Pai, que chaves sejam viradas. É uma nova mente, tem uma nova mentalidade a respeito de igreja, a respeito de irmãos, a respeito da sociedade, a respeito de quem Deus é, a respeito daquilo que estamos vivendo aqui no Brasil. É uma nova mentalidade, é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de agir. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus a paz, a justiça e a alegria se estabelecendo nos corações, Pai. Porque o reino de Deus, ele não se trata de comida ou de bebida, de farturas exageradas, mas trata de paz, justiça e alegria. Eu declaro paz, justiça e alegria em cada coração. E nós declaramos paz, justiça e alegria sendo manifesta nos lares, sendo manifesta nas famílias, sendo manifesta, Pai, nos trabalhos, sendo manifesta na sociedade, sendo manifesta nessa cidade, nessa igreja. Em nome de Jesus, Pai, nos ensine a cada dia te amar mais, nos ensine, Pai, a como orar,
Nos ensine, Pai, a como pedir. Nos ensine a como amar os nossos irmãos. Nos ensine todas as coisas, Pai. Que arda nos corações e cresça, Pai, uma contínua paixão por Jesus. Em nome do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Uma paixão, uma fome, uma sede pelas coisas do reino, Pai. Pai, homens e mulheres que não vão negligenciar princípios e valores do reino. Homens e mulheres que vão buscar honrar e amar a Deus acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, nos ensine a viver, Pai, e fazer essa oração, assim na terra como é no céu. O apóstolo Paulo diz que não habita em nós o espírito de covardia, mas sim de coragem. Eu declaro, Pai, homens e mulheres corajosos para fazer tudo aquilo que eles precisam fazer, para fazer tudo aquilo que eles foram chamados para fazer. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos encerrar aqui com uma canção. Em nome de Jesus. Adoro o Senhor por um minuto. Aleluia, Pai. É a glória para sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, Pai. Teu é o reino, a glória para sempre. Amém, Pai. Que essa palavra tenha caído, Pai, nos corações. Nossa oração, Pai, que venha, essa semente venha gerar frutos, Pai. Venha gerar cada vez mais uma conversão ao Evangelho. Que nós tenhamos a cada dia uma perspectiva madura e saudável do que é o reino de Deus. Nós abençoamos cada vida que está em casa. Nós abençoamos as pessoas que não puderam vir, as pessoas que estão viajando. Nós abençoamos cada vida que está aqui nessa noite. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, uma semana de vitória, uma semana extraordinária. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, num ano incrível, num ano profético sobre essa casa. Nós queremos declarar em nome de Jesus, Pai, mentes renovadas essa semana. Mentes renovadas essa semana, Pai. Essa é a oração, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia.